Deu Laís? certo, Esqueci seu funcionou, sotaque estamos aí. maravilhoso. Como gosto de te ouvir. Oi? Eu amo seu sotaque. Adoro te ouvir. Obrigada. Muito massa. E assim, é engraçado porque pra mim já não é mais sotaque, né? A gente já acostuma tanto que é o jeito da gente falar mesmo. Aí quando a gente fala com alguém que não é daqui, aí a pessoa diz, nossa, tu fala tão arrastado, tão diferente. Não Não, eu falo sei. normal. Mas eu era assim, quando eu era de São Paulo, né? Eu ficava assim, não, mas paulista não tem sotaque. É na minha cabeça, assim, né? Linda e tal. É, A gente não tem sotaque. Todo mundo falava, vocês têm sotaque? Sim, eu não tem. Até que imagina. eu me afastei um pouco de São Paulo, né? Vindo pra cá. E agora, quando eu ouço outro paulistano falar, eu fico, a gente tem Como assim? sotaque. E não é muito bonito, nosso. Bom, não vou opinar sobre isso, É, né? Não vou entrar nessa treta. eu posso Mas, falar porque eu sou de lá. Não é tão bonito. O nosso não é exato. o mais bonito do Brasil. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas eu amo o sotaque. Eu digo que o nordestinês é um outro dialeto, né? A gente tem hora que a gente tem que traduzir até, porque tem umas expressões aí. Então, se no meio da live eu falar alguma coisa que vocês não entenderem, vocês avisam, O não que é entendi isso? essa palavra. Beleza, pode deixar. Bom, o que já sabemos é que você é do Nordeste, mas se apresente para quem não te conhece. Além de uma nordestina maravilhosa, quem é a Laís? Então, mulher, eu sou, além de pernambucana, né? Sou uma pessoa que é engenheira de profissão e terapeuta por vocação. Hoje eu trabalho com psicanálise e análise comportamental e me encontrei, né, nessa área a partir do quê? Das dores, né? Porque aí, quando o sapato aperta, a gente vai buscar o quê? Autoconhecimento, autocuidado. Porque chega uma hora que as coisas começam a dar treta e você diz, opa, não dá para ir nesse ritmo. Então foi quando eu tive um pouquinho do freio de mão puxado. Aí eu fui procurar terapias e me encontrei estudando sobre isso. E hoje me realizo trazendo esse conhecimento para conduzir mulheres e fazer mentorias e acompanhamento de vida para tornar a vida mais leve. Essa é a Adorei. minha vibe. Adorei. Inclusive, eu ainda não li o seu texto, mas já está separado aqui no meu computador, que o texto novo, ela é colunista lá no blog Prateleira de Mulher, assim como eu, como a Psicodesafice. E ela tem um texto falando de dores e delícias, que eu fiquei super interessada, porque o meu slogan aqui é sobre dores e delícias. Eu falei, adoro quando falam disso. E eu achei muito engraçado, porque assim, quando eu escrevi o texto, eu meio que já tinha aquele texto pensado. É uma coisa que eu gosto também, é trabalhar essa coisa dos ditados, né? As dores e delícias e tal. Sim. Aí eu fui, peguei o texto, repaginei e mandei para a Laine, que é lá do blog, né? Para quem não conhece, é lá do Prateleira. E aí, quando você me chamou pra live, tudo, eu fui olhar teu perfil e digo, Dores e Delícia, que Não, massa, é velho! muito legal, porque assim, quem não. Eu vou contar uns bastidores aqui da gente, antes da gente entrar no tema, que assim. Quando a gente começou a se conversar lá por WhatsApp para fazer essa live e tudo mais, mas era um alinhamento que eu fiquei até chocada. Mas assim, eu mandava a mensagem, ela mandava a mesma mensagem no mesmo tempo. Eu respondia as coisas que ela tinha acabado de me perguntar e tipo, a gente mandava no mesmo tempo a mensagem. Então, assim, tem uma conexão aqui fluindo. Vamos aproveitar dela. Com certeza. Não, eu também fiquei admirada. Eu digo, oi, como assim? Né? Pois é. Tem que sair Encontros. essa live logo. Foi assim. Arrasou. Bom, vamos entrar aí nesse tema, porque eu gosto muito dele. Eu sou uma pessoa muito incomodada com algumas coisas, né? Porque eu acho que existem coisas que são legais, existem coisas que são conceitos muito bons, e aí eles caem no gosto público, não sei se é assim que eu vou chamar, mas ok. É, e aí a galera distorce o rolê num nível que começa a ser ruim. Então, isso aconteceu com resiliência, com a palavra resiliência, pegam um conceito que faz todo sentido no mundo e Sim. distorcem para fazer você se sentir culpado se você não é resiliente o tempo inteiro. É, teve um outro conceito, ressignificar, acabar com o conceito de ressignificar.
E aí, entre todos esses, eu acho que a ideia do ser uma mulher guerreira é uma das coisas que, tipo, uma problematização, tipo, ficou um problema, né? Porque É, ou a mulher é a Mulher Maravilha e sim. romantizam, né, essa coisa de ser guerreira, de dar conta de todo mundo, ou ela vai ser super Amélia, né? Tipo, ou é Mulher Maravilha ou é Amélia. E é muito complicado isso, porque a gente acaba entrando num limbo assim de tipo, você tem uma expectativa muito grande, porque a princípio ninguém quer ser a Amélia, né? Então tá errado eu querer ser mais tranquila, querer ser mais leve. Não, eu tenho que estar o tempo todo em movimento porque esperam isso de mim. E aí você se frustra porque você tá colocando uma expectativa que não existe. Uhum. Porque na real, não existe você ficar com o shape perfeito, ter 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, estudar, fazer history bonitinho, enfim, tipo, colocam uma carga de coisas no dia que o dia precisaria ter 48 horas. Sim. E por outro lado, para ficar a culpa para a pessoa que quer ser a guerreira e não consegue, porque na real a missão impossível nunca vai acabar de ter coisa para fazer. E fica a culpa para a pessoa que também, para a mulher que também que tá afim de ficar em casa, velho. Que tá afim de curtir um pouquinho mais de tempo, de ter umas férias, de ficar com o marido, com os filhos. Cara, é muito ruim isso, porque você tem uma galera se frustrando sem necessidade, só por questão de tentar atender uma expectativa que não existe. Exato. Você E falou é, isso do tempo. Eu lembro que eu vi uma vez um post que pra mim fez todo sentido. Que tem os famosos. Eu sou coaching, tá, gente? Então vamos colocar na cadeira de falar mal de coach porque posso. Sou coach, sou psicóloga, eu posso falar mal. Mas assim, o problema com tudo, gente, não é o conceito, não é a profissão, é o que as pessoas fazem com aquilo. E aí, sim, eu ouço muito aquela ideia que assim, ai, todo mundo tem as mesmas 24 horas e você tem que dar os seus jeitos e tal. Tipo assim, funciona até a página 2. Eu sei que é sim. importante você, né, usar o teu tempo de uma forma inteligente, você não perder o tempo inteiro. Às vezes pode, mas não sempre. O equilíbrio tá em fazer um pouquinho de cada um, não ficar o dia inteiro no Instagram e fazer alguma coisa que te ajuda tal. Mas dizer que as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas do Neymar ou da Pugliese, não são. Não. Porque eu não vou de jatinho para o lugar que eu tenho que ir, então eu pego o trânsito. Para algumas mães, vou pegar o exemplo daquela. Tem uma menina super famosa que é mãe no Brasil, eu esqueci o nome dela. É a Virgínia, acho que chama ela, sei lá. É a parente lá do Daniel, do João Paulo, sei lá. Enfim, ela é uma mãe e ela tá super gostosa, e ela tem um podcast, ela tem não sei o quê. Tá, mas ela tem toda uma estrutura para ela poder estar com o cabelo dela hidratado, lavado e super maquiada todo dia, porque alguém tá com o filho dela. E nem todo mundo tem a mesma estrutura. Exato. Então, a gente tem sim as mesmas 24 horas, mas a gente não tem a mesma base e mesma estrutura para eu poder dizer assim: ah, não faz porque você não quer. Né? E E aí, aí fica sempre apontando para outra pessoa, tipo, ah, mas também é muito relaxada essa mulher. Não acredito que não deu tempo. Deixa eu tirar o óculos que tá embaçando. Eu não acredito que não deu tempo de ajeitar esse cabelo. Gente, o rolê com o pirraia, velho. você é mãe, né? Você sabe Tem- disso. Exato, tipo, eu tenho uma bebê de 10 meses e assim, eu. É engraçado porque a gente fala aqui e o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, a gente passou também por um processo muito intenso para poder desconstruir essas coisas. E não é um processo de tipo, a gente sentou em posição de lótus para meditar e de repente descobriu que a vida tem que ser assim. Não, gente, é ralando a cara mesmo, sabe? E aí você vai percebendo que tem muito chão, tem muita água, né, embaixo da ponte. Uhum. E aí eu era aquela pessoa, eu olhava aqueles vlogs, porque eu fui a mãe que, com um busto desse tamanho e
pesquisando, vendo blog, vendo um monte de coisa, de parto, de pós-parto, enfim. E aí eu via as mulheres dizer assim, eu não consegui lavar o cabelo hoje. No puerpério, né? Eu disse, será, minha gente? Será que não tem ninguém para ajudar essa mulher? Galera, simplesmente é isso mesmo. Sinta informar. Porque a gente esquece da gente mesmo em um processo do puerpério, tem todo um aparato hormonal. Mas assim, se eu fosse colocar para mim a meta de, não, eu tenho que estar plena, linda, maravilhosa. Porque eu tenho um bebê de 2 meses, que provavelmente vocês estão escutando, né? Ela tá aqui com o pai, mas enfim, faz parte. Não, e eu tenho que me arrumar, eu tenho que fazer. Gente, não rola, sabe? A maternidade é um processo, e eu sei que cada uma na vida teve algum, mas o que eu aprendi muito é porque eu tava num ritmo aceleradíssimo quando eu engravidei. E a gravidez veio e puxou meu freio de mão, mas numa medida, sabe? Tipo, eu tava trabalhando pesado, 8 horas, tal, fazendo home office intenso, com projetos novos, um monte de coisa. Simplesmente eu só queria dormir nos primeiros meses. E aí você começa a perceber que é fisiológico, você precisa ter tempo de descanso. E a minha preocupação quando se fala da mulher, mas a mulher é multitarefa, mas a mãe dá conta de tudo. Gente, pelo amor de Deus, não dá. É que você gera uma expectativa que a pessoa pode ter feito 10 coisas durante o dia, mas aquela uma que ela não fez, ela vai dormir pensando e acorda frustrada e exausta porque não fez uma determinada coisa, sabe? Porque naquele dia simplesmente não deu tempo de treinar, por exemplo. Porque ela compara a vida das 24 horas dela com as 24 horas de quem tem toda uma estrutura. Exato. E às vezes nem com as 24 horas, né? Com 1% que a gente vê lá no Instagram, que é o que ela quer mostrar. Gente, é muito fácil. Hoje eu vim aqui nos meus stories e mostrei, eu fiz uma brincadeira com os pesos, porque hoje eu tinha um treino com a personal, e fiz a brincadeira lá com os pesos e tal. Qualquer um que vê pode pensar o quê? Nossa, olha a Débora, todo dia tá lá malhando, firme e forte. Meu Deus, eu sou uma vergonha que eu não consigo fazer. Gente, faz uma semana que eu não malho, mas eu não venho aqui falar. Gente, tô em Claro. débito com a personal. Porque eu mostro, porque não é o tipo de conteúdo que eu trago aqui. De vez em quando eu apareço falando de treino e tal, mas assim, minha vida não é bem o que a galera quer ver aqui quando vem no meu Instagram. E outra, porque assim, a gente vai mostrar a parte que interessa para o público. Claro que eu falo de falhas, eu falo de dificuldades, mas no geral, essas blogueiras que a gente vê aí não vai falar disso, né? E aí a gente romantiza uma ideia de vida que não é realista, né? E ainda tem um ponto que você falou isso sobre ser mãe. Eu acabei de lançar um curso sobre aprender a se priorizar. E uma das aulas do curso é exatamente sobre isso que eu falo. Beleza, eu passei metade do curso te ensinando a como se priorizar, se colocar em primeiro lugar, você é a pessoa mais importante. Mas agora vamos para um equilíbrio e entender que às vezes o priorizar você inclui olhar para outra pessoa ou olhar para outra coisa. Porque uma mãe, a prioridade dela não é ela, é o filho. Às vezes, dependendo do momento que você está na sua profissão, você vai ter que priorizar 100% o seu trabalho. E aquilo que vai ser o foco. E aí eu falo um pouco sobre como a gente vai encontrar, dentro das possibilidades que existem, formas de olhar para si também, para acabar também não se deixando. Porque a gente precisa estar bem para dar conta do outro. Sim. Mas, por exemplo, cara, não dá para eu falar para uma mãe, principalmente se é ainda mãe de um bebê recém-nascido, de pouco tempo, de poucos anos, que tipo assim, ai, linda, você tem que parar um pouco, fazer uma skincare, você tem que fazer um day spa. Não dá, gente, porque mesmo que ela É de tenha toda... comer? Hã? Esse negócio aí é de comer? Menina, um dia, daqui uns 12 anos, você vai conhecer. Mas assim, é bizarro, porque eu ouço às vezes alguém falar assim, e eu acho. Tudo bem, cada um vai ter sua visão de mundo, e às vezes a pessoa não consegue enxergar essa realidade da vida de uma mãe, de falar, vai lá e faz. Hoje eu consigo enxergar, porque eu tive muitas pacientes que não conseguiam ir no banheiro sozinhas. Sim, total. Então, Isso assim, mesmo. o se priorizar nesse momento, muitas vezes, vai ser assim, cara, eu vou ter 3 minutos para tomar banho enquanto meu marido está com a minha filha. E eu acho que assim,
quem pode e tem uma rede de apoio, é muito importante contar com ela. Mas é fato que você não vai poder sair um dia inteiro e ficar sozinha. Porque a tua cabeça vai estar no bebê. Você não vai ficar tranquila. E outra, Uhum. porque o bebê depende também de você para muita coisa. Então, assim, cara, às vezes o seu cuidar de você vai ser ficar 3 minutos no banho, que é o único tempo que você tem para tomar banho e não vai lavar aquele cabelo. Mas tenta nesses 3 minutos respirar, sentir você, sentir como tá seu corpo, olhar para você. Porque no banho você realmente não vai conseguir cuidar da criança, né? E Uhum. tentar forçar isso de tipo, beleza, eu vivo praticamente pro meu filho, mas nesses 3 minutos eu vou ver como eu tô, eu vou respirar, eu vou me sentir, porque eu termino esse banho um pouco mais energizada, lembrando que eu também existo, que eu também sou uma pessoa, e depois eu volto pro bebê. Mas, por exemplo, o puerpério, eu não É, sei, não fui mãe, mas já li algumas coisas e assim, não dá para exigir nada de alguém que está não, em puerpério, de alguém que está em depressão, de alguém que está em crise ansiosa. Não dá, você né? tá fora da caixa. Uhum. É, eu acho que é a melhor definição. Você tá fora da caixinha, meu bem. Não, não espere de você um comportamento racional nestes momentos de, assim, picos de questões emocionais muito intensas, seja no puerpério, seja numa crise de ansiedade, seja numa depressão. Você não vai estar com o racional funcionando muito bem, né? Sim. E o emocional também vai estar meio complicado e vai estar te puxando muito. Então, é nesse momento que você precisa também de ajuda externa, porque você não consegue enxergar as coisas com as mesmas lentes que você enxergaria no dia normal. E Né? aí que vem essa problematização de ser a mulher guerreira, porque a mulher guerreira não tem ajuda, né? Isso! E aí você acha normal não poder ver. É um negócio, é um limiar, né? Porque o guerreiro parece ser um elogio. Nossa, fulano é muito guerreiro. Mas isso vem de onde? Né? É porque fulana dá conta de tudo e não pede ajuda a ninguém. E por que isso é bom? Aí depois tá a mulher no final do dia exausta e não tem ninguém para cuidar dessa mulher. Sim. Não tem ninguém que olhe. E aí não é só uma questão de um parceiro ou uma parceira, enfim. É questão de, tipo, ter um momento para ser vulnerável mesmo. Poxa, tá pesado para mim, tô cansada, preciso de ajuda. Sim. E reconhecer E isso é difícil, né? difícil demais, difícil demais. E quando a gente bota esse estereótipo de dar conta de tudo, para não ser a Amélia, para não ser a submissa, e levanta a bandeira, não, porque, gente, nada contra o feminismo, sabe? Mas o que eu vejo é que, às vezes, por trás dessa questão da bandeira, da causa, tem um peso muito grande de precisar carregar o mundo nas costas, de não poder confiar no parceiro do relacionamento, entendeu? Não, eu tenho que estar à frente, eu tenho que ter sempre a minha opção de renda, porque senão, se me deixar. E aí você cria um ambiente tão tenso no relacionamento que aí realmente acaba que dá errado, Vira entendeu? uma relação de competição, né? Isso não vira um time, viram duas pessoas competindo. É. Quando deveriam estar pensando juntos num objetivo único, sabe? Exato. E eu acho que, para mim, o feminismo é a mesma coisa que a gente falou ali do coaching, de todas as outras coisas. O problema É. é que algumas pessoas levam para um extremo que distorce até a causa, né? Porque, assim, Sim. a ideia, pelo menos na minha crença, o que eu entendo por feminismo é que, assim, a ideia é que eu vou ter direitos na prática, né? Porque no papel a gente tem, mas na prática eu vou ter os mesmos direitos, né? Eu vou ter a mesma troca que um homem, eu vou poder ganhar o mesmo salário que ele, mas eu também vou ter opção e liberdade para seguir os meus caminhos. Se eu hoje, eu tenho uma amiga que ela sempre me falou, amiga, eu quero ser dona de casa. É o que eu quero para minha vida. E aí ela encontrou um cara que era super legal. Claro que foi tudo muito bem estruturado, a forma como que ela entendeu aquela relação, como ela se envolveu com aquele cara. E hoje eles têm uma estrutura familiar onde ela cuida da casa e dos filhos e para ela aquilo faz sentido. E essa liberdade é importante. A gente Exatamente. precisa Sempre que, vai ter. pô, da galera que vai lá, que luta sim na coisa de frente, né? Na linha de frente, mas eu preciso também
permitir que uma outra não queira viver aquilo. Mas essa que não quer viver também não tem o direito de ir lá e ir contra a luta da outra. E é esse o problema que as pessoas não conseguem entender. Elas estão muito em bolhas de 8 ou 80. E Sim. aí, se eu não sou guerreira, então você vai ser Amélia e você tá indo contra tudo. Não! Ela só fala assim, eu quero ser dona de casa e cuidar dos meus filhos, mas eu quero continuar tendo direito ao voto, eu quero continuar podendo fazer o que quero e quero que outras mulheres possam trabalhar, ser CEO, ser o que for. Eu opto Sim. por ser dona de casa e não é ruim, né? É esse o ponto, sabe? Porque eu acho que é o grande problema é os extremos, que é isso justamente que a gente está falando. A grande dificuldade da gente é enxergar que existe o caminho do meio. Sim, Porque ou você bota a armadura de guerreira, ou você tá com o rabinho entre as pernas, que nem o cachorro que anda mudança. Não é bem assim, sabe? sim, Tudo são acordos. E veja, se ela tá vivendo o sonho dela, se ela tá feliz, quem é? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar? sim, Então, é deixar o outro ser quem ele quer ser. E quando isso não te incomoda, é porque você está começando a reconhecer que é bom ser você, sim. sabe? Porque quando a pessoa está muito reativa à vida do outro, que é uma tendência muito forte, né? De apontar e de, mas fulano também, não sei o quê. Ah, fulana faz isso aqui. Ah, mas também, né? Mas Uhum. também aquilo, mas também isso. E você vê que é um julgamento totalmente desnecessário, Sim, que diz muito mais da pessoa que julga do que da outra que está vivendo lá a felicidade dela, ou não a vida dela como um todo. sim. Então, é perceber que, para além dos rótulos, existe você, existe a sua vida e o que você quer da vida, sabe? Quando você começa a enxergar isso, porque você sai do tem que, sabe? Eu acho que muito da frustração da vida é de enxergar a vida como algo linear, que é o que a gente vê nas novelas, que sempre acaba no casamento, é o que a gente vê nos filmes e por aí vai. Ah, mas a pessoa tem que fazer o ensino médio, depois vai para a faculdade, para pós, consegue um emprego, compra um carro, compra uma casa, casa no meio do caminho, tem um filho, sabe? E a pessoa vai falando e você cansa só de pensar. E na real, isso é uma, com perdão da uma palavra, é uma merda, sabe? Por quê? Porque não precisa ser assim. E se você for ver, a maioria das pessoas que está buscando como se fosse linhas de chegada para a vida, elas acabam sempre frustradas, porque depois que você acaba essa linha de chegada para atingir uma expectativa externa, você chega lá, ganhou o prêmio, e aí? O que eu faço com isso? E agora eu faço o quê, sabe? Sim, Porque falta o que é seu, sabe? Falta enxergar em você o que é que você de fato quer. E isso você só consegue com autoconhecimento, que é um negócio que é desmerecido, né? É sim. impressionante como, tipo, não, você tem que fazer uma faculdade. Se você tiver que pagar a mensalidade de uma faculdade, você paga tirando das goelas, assim, sabe? E tá tudo bem. Mas investir nesse negócio de autoconhecimento, que nada, menina. Oxe, pra que isso? Tu vive contigo o dia todinho, não se Como conhece. você não conhece? Como Sabe assim? que é muito engraçado, porque eu tenho uma teoria sobre isso. Pelo que eu sempre vi, quando a pessoa geralmente chega no consultório, ela já passou por um caminho de muita autoajuda, de muitos processos muito perdidos, muitos conselhos de amigo, e muitas vezes Sim. ela já chega aqui quebrada. E aí, o que que eu percebo? As pessoas tentaram hacks. Eu quero uma solução rápida para um problema complexo, porque eu não quero me demorar cuidando de mim e olhando para minha sombra, porque autoconhecimento, a gente fala, é bonito ver a menina falando que super se conhece, fazendo yoga, mas autoconhecimento é uma merda, como você mesma disse, Exatamente. dói, é desagradável, é horrível conhecer quem você é, porque conhecer quem você é não é só a sua parte bonita, é a sua parte ruim, né? Sua parte feia, a parte que você não gosta. E você não aceita naturalmente. E, tipo assim, não dá. Claro que a gente faz terapia para se tornar uma pessoa melhor, para conviver melhor com a gente e com a sociedade. Mas a gente precisa da nossa sombra para ter luz. A vida é essa dualidade.
muitos dos seus defeitos são os mesmos que sustentam as suas qualidades. Então, assim, não dá pra você achar que você vai chegar na terapia e você vai descobrir que você é um alecrim dourado. Não é. Você vai, de vez em quando, tomar umas pauladas da psicóloga. Eu já tomei umas. Uma vez, eu lembro que eu tava lá super reclamando, lá no começo da minha terapia, do meu primeiro namorado, reclamando, reclamando. Eu nem lembro o que ela me falou, mas eu lembro como eu me senti. Que eu cheguei pistola com meu namorado e eu saí pensando, nossa, como eu sou um ser humano ruim com ele. Porque assim, eu percebi que na verdade ele não tinha feito nada e que eu, dentro da minha forma de ver o mundo, tava querendo que ele se adaptasse a quem eu sou, porque eu sou assim e ele tem que me entender. E assim, calma, eu também tenho que entender ele. E é difícil lidar com isso. É difícil lidar com as nossas dores, porque a gente tá acostumado a apontar o dedo e falar. Como a gente falou mais cedo, né? Ah, mas fulano, olha o que fulano fez, mas também olha fulano. E eu? E aí as pessoas não Sim, vão pro autoconhecimento por isso, porque o autoconhecimento é trabalhoso, é demorado. Você não se tornou a pessoa que você é hoje e não ganhou os traumas que você ganhou hoje do dia pra noite, então você não vai mudá-los do dia pra noite. Muita coisa você vai ter que aprender a conviver e a pessoa não quer, né? exato. E aí é isso. Assim, hoje no meu trabalho, eu digo que eu mapeio mentes e faço manuais de funcionamento. Porque é justamente enxergar e mapear a partir de uma técnica, enfim, como é que a pessoa funciona no piloto automático, no inconsciente, né? Uhum. E aí, nessa hora, você enxerga que algo que aconteceu com você lá na infância reverbera na tua vida toda. Você nem lembra, porque na época você não tinha estrutura cerebral para lembrar. E aí tem um negócio que às vezes você não aceita em você ou não aceita no outro, e na real é só uma característica sua, é do seu funcionamento. E nessa história aconteceu um negócio muito engraçado comigo e curioso até, que me percebi depois de muito tempo uma pessoa extremamente emotiva, só que aí eu achava que isso era um defeito, né? E aí, um belo dia estava eu numa reunião de trabalho, eu era professora de uma escola técnica, e eu estava num momento de tensão muito grande, de mudanças e tudo mais. E eu chorei no meio da reunião. E é uma das histórias que eu falo lá no texto. Então eu já tô dando spoiler para quem tá aqui e lá ler também. Aí, o que é que acontece? Eu me senti péssima, né? Ainda mais que eu era a professora mais nova daquela reunião toda. E só que quando eu choro, meu bem, eu não choro assim. Eu choro. Não é choro modelo de TV, né? Não, não, jamais. Não é choro de lá em cima, que é choro de lá. Sabe? Soluçar, de fato. E aí, é engraçado que eu fui entender o que aconteceu comigo naquele dia, 10 anos depois. Pra você ver como são as coisas. 10 anos depois, quando eu descobri esse método que hoje eu uso, descobri essa técnica, eu fui entender que é a mesma característica que me faz chorar, assim, de desidratar, é a mesma que me faz ser comunicativa, ser acolhedora. Então, eu comecei a enxergar isso como um jeito meu de funcionar e não como um defeito. E aí a vida fica mais leve, porque você enxerga que tá tudo bem, eu sou assim. Quem não me aceitar do jeito que eu sou, paciência, fique à vontade, eu não vou mudar esse jeito de ser, entendeu? Então, esse é o ponto, é usar o autoconhecimento como ferramenta para ter uma vida mais leve. Porque também se você passar 10 anos de terapia, mas continua a mesma pessoa, eu acredito que você está fazendo errado, meu filho. Você Tá. só está indo para falar. Hoje eu vi um texto que falava assim, a diferença entre ir para a terapia e fazer terapia. A terapia não é o que acontece em 50 minutos que você tá lá. Qualquer processo terapêutico que você faz não é só aquele tempo, é o que você faz com aquilo tudo, é o que você faz com o que você aprendeu com aquilo, é o perceber, é o sentar na cara. Porque assim, tem muita gente que chega na síndrome da Gabriela, que eu adoro falar dessa síndrome, que é assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, do meu jeito assim. Gostou, gostou, não gostou, vai embora. Mas a gente é adulta.
né? Então, uma Uhum. coisa essa coisa tênue é muito importante a gente explicar. É verdade. Algumas pessoas vão falar assim, não, mas Laís acabou de falar que ela entendeu que ela é daquele jeito e que as pessoas têm que quem não aceitar vai embora. Mas existe uma diferença entre essa é a minha característica, eu me aceito como eu sou, e ao conhecer essa luz e sombra, eu me torno uma pessoa melhor no meu convívio, eu posso ter um desenvolvimento melhor no trabalho, na vida, nas relações. Então eu aceito quem eu sou e eu não vou tentar mudar para caber no mundo do outro. Ótimo. Sim. Agora, uma coisa é você falar, você pensar isso e ignorar que você vive numa sociedade, porque muita gente é assim, eu já vi muita gente chegar com a história assim. Não, porque agora que eu entendi que eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar. Não, linda, vamos lá. Você tá em terapia, você sabe a sua luz e a sua sombra. Cabe a você deixar isso num equilíbrio, estabelecer o limite entre você e o outro. Dentro do seu limite, você é desse jeito, mas não é por isso que você tem que jogar no outro a responsabilidade por dar conta. E aí eu nunca vou Exatamente. mudar, eu nunca vou olhar para o outro, porque eu sou assim, né? Porque tem muita a gente fala que a gente faz terapia para lidar com quem não faz. Mentira, a gente faz terapia para não ser zoado com o mundo, né? E é muito tênue essa diferença, né? Porque é muito fácil as pessoas virem aqui, ver essa live e nos nossos atendimentos pegar o que a gente falou e distorcer porque é interessante para elas, né? Isso acontece justamente porque tem um ponto que é o que diferencia esses dois lados da moeda, que é a autorresponsabilidade. É isso. Quando você se coloca como, não, eu sei minhas características, eu sei meu modo de ser, eu sei como eu funciono no mundo, porém, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas e eu enxergo que o outro também tem um jeito dele de funcionar. Uhum. Aí é que mora o ponto. Porque quando eu pego, ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou grossa, né? Eu sou grossa mesmo. Quem quiser queira, quem não quiser não quer. Não, meu bem, veja, se você é grossa mesmo, beleza. Mas toda vez que você for grossa, assuma que você foi grossa e Lide com é as porque consequências, né? tem um termo que é muito nordestino, que é assim, e assuma também a rebordosa, que é o que vai acontecer depois do que você falar. Gente, Que eu adorei aí esse você nome. Assuma rebordosa. é a rebordosa, que no caso assim, tipo, é o que acontece depois. Tipo, você não tomou uma decisão, então assuma o ônus e o bônus. Sim. Porque a gente é Entendeu? adulto, né? E a gente esquece Exato. disso. A gente quer, às vezes, se comportar como adolescentes. E qual a diferença do adolescente para o adulto? Depois que eu ouvi isso uma vez, para mim, a minha vida assim, deu uma girada na cabeça. Por quê? O adolescente é aquele que faz quando quer, que faz. Ele reclama, ele tem que. Ai, ele não quer, ele quer curtir a liberdade, mas o adolescente é inconsequente. O Sim, adulto é poder fazer o que você quer. Mas nem tudo que você quer te convém, né? sim, Pô, você pode sim sair às 11 da noite, voltar às 6 da manhã e ir virado para o trabalho. É uma escolha. Mas você tem que assumir as consequências desse ato e você sabe que aquilo não vai ser conveniente para você. Você sabe que você tem condições financeiras, às vezes, para comer McDonald's todos os dias. Mas você não vai fazer isso, porque você tem uma racionalidade que, por mais que você queira o McDonald's todo dia, não faz sentido para o estilo de vida que você quer ter. Então a gente tem que sentar nessa cadeira de entender que a autorresponsabilização, que assim, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero me convém e tudo que eu faço tem um resultado e eu tenho que exato. arcar com aquilo. Ai, mas eu sou assim, as pessoas têm que entender e lidar com os meus sentimentos. Não, bebê. As pessoas podem até ter que lidar com como você se sente, porque você está trazendo isso para ela. Mas ela não é responsável por te fazer feliz, por abraçar suas dores, e ela não é obrigada a aguentar. Então, assim, você vai bater, vai ter. Como é que é o nome? Vai ter a rebordosa. Vai ter a rebordosa. Então, assim, lindeza, acorde. Assim, eu gosto muito de dar esses saculejos, porque às vezes a gente se coloca muito num papel de vítima. E qual é o papel de vítima? É eu criar toda uma situação que depois fica ruim e eu falo, o mundo é injusto comigo. E não é nem aquela injustiça de ó céus, ó vida, mas é, por exemplo, pô,
eu sou grossa. Aí todo mundo tem que me aceitar porque eu sou grossa mesmo. Aí eu sou grossa com as pessoas ou me respondem mal, ou me isolam lá, tipo, eu tô no meio social, sei lá, num jantar com amigos. Aí eu fui grossa com as pessoas, ou eu fiz uma piada desnecessária, porque eu falo o que vem na mente, as pessoas sabem disso. Aí as pessoas não gostam, elas me deixam um pouco de canto, e eu começo a reclamar que, tipo, nossa, mas eu vim aqui no jantar e ninguém fala comigo. Ninguém faz questão de me acolher. Que droga, porque ninguém gosta de mim. Não, linda. Você tá Por que será, colhendo. né? Você tá colhendo o que plantou. Você pode sim ser assim. Pode, você tem todo o direito. Mas acolha. Todo direito nem sempre, né? Mas assim, acolha as consequências do que você faz. Adulto é isso, é colher consequências. Se você for pra balada, ficar até 6 da manhã e virado pro trabalho e foi demitido, a culpa não é do seu chefe ruim, que é incompreensível, a culpa é sua. Exato. E assim, o que que acontece, né? Quando você tem essas caixas que colocam a gente no externo, você acaba esquecendo e se distanciando de quem você é de fato. E aí você entra num. É como se fosse num redemoinho infinito de coisas. Mas tudo acontece na minha vida. Não é possível que seja um negócio desse. E assim, sabe? Você entra nesse limbo e fica girando nos mesmos problemas. Porque você não está disposto o suficiente. Ou, das duas, uma, ou não doeu tanto, né? Não doeu o suficiente para você ir lá buscar Resolver. resolver. Ou então você não está disposto a lidar, tipo, a botar o dedo na ferida e tratar. Porque eu trabalhei com segurança do trabalho, a gente via muita questão de primeiro socorro, né? Tem um negócio que acontece com a queimadura, Hum, que é um exemplo sensacional. Um queimado, ele tem um tratamento muito dolorido. E aí eu já tive professor que dizia assim, olha, ou dependendo do grau de queimadura, ou a pessoa vai ficar viciada em morfina, ou então ele vai ter que aguentar a dor, porque é preciso limpar toda a pele fazer morta, raspagem. fazer a raspagem, dá uma agonia, né? Para poder o negócio cicatrizar. Então é assim, ou você se anestesia tanto da vida, do mundo, você vive como um alecrim dourado, né? E fica lá um viciado em morfina, ou então você está disposto a passar pela raspagem que vai doer pra caramba, mas que vai te levar para um outro patamar. E aí não é. Porque também eu tenho um incômodo muito grande com a coisa do sucesso, sabe? Uhum. Mas sucesso na vida, fulano é uma pessoa bem sucedida. Meu bem, o que é sucesso para você, querida? Exato. Entendeu? Qual é a vida que você quer para você? Então, uma outra coisa que eu vejo é que existe muito a ideia de uma vida linear baseada na expectativa do outro, baseada no que os nossos pais disseram que era bom, né? No que a sociedade admite como ok. Mas aí você pergunta, sim, e aí, tua vida? O que é que tu quer da tua vida? Ah, eu quero uma vida boa. Sim, o que é vida boa? Ah, é uma vida que eu tenho um marido, tenho um cachorro, um filho. Sim, ok. O que é que tu quer desse marido? O que é que tu quer dessa tua casa? Né? Qual a profissão que te preenche? Ah, a pessoa não sabe. Meu bem, se você não sabe o que você quer da vida, qualquer coisa serve. E aí Exato. você vai sempre estar frustrada, ou por estar achando que não está sendo guerreira o suficiente, e que por isso a vida está fazendo lamúrias em você e tudo mais, essa coisa, né? Enfim. Aí, ou então você vai achar que não, é porque eu sou muito submissa, eu sou muito quietinha, eu não consigo me impor, eu não consigo pedir aumento no meu trabalho, eu não tenho, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é aquela postura de sempre ser a vítima, mesmo querendo assumir o papel de guerreira, se coloca como, não, mas eu tô assim, extremamente cansada. Não é por nada, não é porque eu tô querendo abarcar o mundo com as pernas, é porque o mundo é assim, a vida é difícil. Gente, só pare. Senão vocês vão, assim, surtar.
sim. Então, tudo. E aí vem aquela ideia, ah, mas tem que ser difícil mesmo, tem que ser sofrido. Não tem, não, gente. Se puder ser Não fácil, tem, vamos pelo fácil. Fica complicando as coisas, claro. gente. Não é. Porque, Aí tira teve. o mérito. Tira não, gente. Você vai Não. conseguir obter a mesma coisa. Uma coisa. É assim. Quando a gente fala de hacks, eu quero um atalho para me conhecer. Isso não existe. Vai doer, vai se conhecer. Mas assim, se você tá casada, sei lá, seu sonho era casar, você conheceu uma pessoa super legal e você tem uma relação super saudável. Aí a pessoa fica, ai, mas foi muito fácil isso. Deve ter alguma coisa errada, alguma coisa ruim vai acontecer. Não, gente, porque a gente não tá na novela das 8. Você pode Sim, ser fácil. E é muito louco, porque assim, na novela das 8, quem geralmente tem uma relação. Vamos pegar relacionamento como exemplo, mas assim, quem não tem grandes dificuldades, quem é? É a galera de segundo plano da novela, né? Esqueci o nome disso, mas assim, os sim, as coadjuvantes da novela. coadjuvantes. É. Então, o que a gente aprende? Eu quero ser o ator principal. Mas para ser ator principal, tem que passar por muito sofrimento. Senão, eu não tenho. A gente tem uma imagem formada ali no nosso inconsciente disso. Só que assim, gente, ninguém queria passar pelo que. Não precisa ser assim, sabe? Claro, a vida tem dificuldades, a vida não é justa, mas nem tudo precisa ser difícil, nem tudo precisa ser super complexo para fazer valer a pena, né? A vida já tem os seus problemas, não precisa complicar mais, né? Não é isso. Tipo, teve um conceito que eu ressignifiquei na minha cabeça. Porque se fala muito de preguiça. Mas porque preguiça é horrível, é péssimo, você é um procrastinador. Aí veio uma pessoa que disse assim: quem inventou o controle remoto foi um preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele vai tentar resolver aquele problema do jeito mais fácil. Eu disse: gostei disso! Isso, Sou preguiçosa. é isso. Eu falava Então para vou tentar todo o jeito mais mundo. fácil. Eu falava isso para todo mundo no meu trabalho, porque assim, eu para algumas coisas sou muito preguiçosa. Assim, eu não gosto de ter trabalho. Aí eu falava pra minha chefe, eu falava, olha, se precisar fazer alguma coisa acontecer de uma forma mais rápida, me chama, porque assim, eu não gosto de trabalho. Então eu gosto da lei do mínimo esforço. O que eu posso fazer com o menor esforço possível? Mesmo que, inicialmente, eu vou ter um super esforço para criar aquilo, mas depois isso não vai me dar mais trabalho. Então, assim, a preguiça também tem os seus. Tudo tem a sua importância, né? Eu falo muito sobre o egoísmo. Para mim, doses de egoísmo são necessárias para a sobrevivência. Que entra na. Não dá me paz. Não dá para você não ser um pouco egoísta. Porque se você não for. Eu tenho um exemplo que eu dou no meu curso que eu acho que é muito sensacional. A gente tem que entender a diferença entre ser uma pessoa egoísta, né, ruim, e ser otário. É a melhor palavra que eu encontrei. Porque assim, ou a gente fica sempre no 8 ou 80, achando que ou eu vou ser muito otário, ou eu vou ser muito egoísta, e não é assim. Se, por exemplo, tá eu e você no meio do deserto, e por algum motivo eu achei água. Só que eu e você estamos morrendo de sede. E eu só tenho ali uma quantidade X de água. Eu tenho 3 escolhas. Eu posso beber água sozinha e te deixar morrer de sede. Eu posso dividir com você, mesmo a água não sendo ali, né, o suficiente para as duas. Ou eu posso dar água inteira para você e falar, ai, não, tadinha, depois eu me viro. O equilíbrio é essa divisão. A gente precisa entender isso. As pessoas, elas têm uma ideia de que, tipo, eu tenho... Porque na vida, na prática da vida, o que muita gente faz é isso. Para ser a guerreira, vai entregar a água inteira pro outro, porque ai, eu sou muito boa, eu tenho que ajudar muitas pessoas, eu me arranjo depois. Ou vai pra submissão de tipo, ai, não, quem sabe um dia alguém me traz também a água. E aí eu fico na Exatamente. submissão. É muito engraçado que a guerreira, ela tem uma ligação interessante, se você for olhar, que é, eu dou conta sozinha, eu faço tudo. Mas eu entro num papel também de submissão ao mesmo tempo, esperando que um dia alguém me reconheça. Sim. E aí se frustra do mesmo jeito, ou até mais que a outra. É. Entendeu? E aí é esse o lance, porque a gente tem uma visão deturpada demais da palavra egoísmo também, sabe? Porque foi colocado sempre com. E nada na vida tem só o ruim, gente. Tudo Sim. tem os dois lados da moeda. E aí se espera do outro algo altruísta, né?
Não, mas fulano é bom demais, menina. Ele faz tudo pelos outros. Vive fazendo caridade. E não sei o quê. Aí, às vezes, em casa, é extremamente grosso, sabe? Então, adiantou de quê, meu bem? Se você não consegue ser bom com você e com quem está no teu convívio mais próximo. Exato. Fazer essa coisa do... porque tem um negócio que é bem interessante, que é um conceito muito profundo, mas eu vou falar do jeito mais simples possível, que é a coisa que todo mundo faz pelo seu próprio interesse. Porque o nosso cérebro está viciado em substâncias, né? E ele está viciado em reações químicas que acontecem quando a gente vai fazer alguma atividade. Então, a pessoa que está fazendo a caridade, ela está também porque aquilo gera nela algo bom, né? Gera serotonina, Sim. gera dopamina, gera uma série de coisas. Então, na real, você também está fazendo por você. Sim. Entendeu? Então, é só assim, é só uma questão de visão, de enxergar as coisas como elas realmente são. Se você não cuidar de você, meu bem, não existe vida. A pessoa mais importante da sua vida é e precisa ser você. Sim. É a primeira regra do salvamento, né? Você precisa estar bem Exatamente. para cuidar do outro. Se cai as máscaras de oxigênio no avião, primeiro em você, depois no outro. Porque se você desmaiar, meu bem, ninguém cuida do outro que está do seu lado, né? Então, Exatamente. precisa disso. A minha mente, minhas regras, comentou aqui, e muitas vezes quando sai de um extremo, vai para outro extremo. E só depois encontra o equilíbrio. E eu acho que isso é natural, porque se você for olhar aquelas balanças assim, você tem um peso, tá, né, tá desnivelado. Quando você coloca o outro peso, a balança vai fazer assim antes de se arrumar. E a gente é assim. Se eu não sei qual é o meu equilíbrio, provavelmente eu vou sair de um extremo para ir para outro, para depois falar: ah, tá bom. A gente não vai acertar em cheio, até porque a gente não sabe. A gente vai testar limites, claro, dentro, né? Não é que você vai sair por aí também sendo uma pessoa horrível com o mundo. Mas você vai errar as dosagens até encontrar a justa para você. E faz parte, é importante acolher isso. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante, né? E reconhecer as feridas que você tem, que fazem você agir como age. E aí eu quero que você me conte como é que funciona esse seu processo, que eu fiquei super interessada. É, reconhecer suas feridas é importante, porque você consegue. Não é que quando a gente entende por que a gente faz alguma coisa, a gente para de fazer. Mas trazer para o racional faz com que eu consiga perceber quando eu faço e aí sim poder mudar no emocional. A mudança começa no racional. Para Sim, vir para o emocional é um processo, é comportamento, é mudança de hábito, né? sim. E aí não é à toa que hábito é tão difícil de mudar, né? Então, o que é que acontece? É uma técnica nova, aqui no Brasil que começou e tem em torno de 3.000 pessoas que estão formadas para a aplicação desse tipo de análise. A base científica é toda em psicanálise, mas o que foi descoberto? Que todo o processo de mielinização, que é o processo lá do início da vida, desde a gestação até mais ou menos os 6 anos de idade, ele traz padrões para o inconsciente, que também trazem padrões para o formato do corpo. E aí, a partir do formato do corpo, eu consigo identificar os padrões inconscientes da mente em percentual. E aí, eu brinco que eu consigo fazer pessoas caberem em gráficos. E para mim fez muito sentido por conta de ser engenheira de formação. Então, assim, eu fiz muita coisa na área de autoconhecimento, fiz vários cursos, amo ter tido acesso ao conhecimento de todos eles. Mas a praticidade de aplicar essa técnica foi justamente o que me encantou. E assim, nos atendimentos, conseguir identificar isso de uma forma clara e deixar claro para a pessoa é muito bom no sentido de, ó, o caminho é esse. Agora, é claro que, como todo o processo de autoconhecimento, a pessoa também tem que querer agir. Aí é onde está o ponto. Não existe fórmula mágica. Existe te mostrar, ó, você funciona assim, para você vai ser melhor esse tipo de, por exemplo,
Tem gente que é extremamente comunicativo e está trabalhando numa biblioteca que tem que ficar calado o tempo todo. Gente, isso a pessoa vai ficar numa dor imensa e sem saber por quê. Gente, mas eu tenho um emprego que é dos sonhos da minha família, não sei o quê. Por que que eu tô me sentindo tão vazia? Porque você precisa falar, meu bem. Você precisa de gente, você precisa estar com pessoas. Então, identificar essas coisas faz com que a pessoa consiga trazer para a vida prática, né, ações para que ela possa, como é que se diz? Seguir para caminhos mais fáceis, Sim. mais simples, de acordo com o que a pessoa é. Agora, tudo na vida precisa de ação, né? E Exato. o primeiro momento é sempre o mais difícil. Eu digo muito que quando a gente vai pegar um carro de mão, para ele sair da inércia, né, é onde mais pesa. Sim. Qualquer peso que você for carregar, o momento de tirar do lugar, o momento de carregar, depois a rodinha vai ajudando a você dar conta do peso. Então, na vida é isso, né? E a grande sacada da vida é conseguir equilibrar os pratos, da balança. Sim. É encontrar o seu próprio caminho do meio. Que não sou eu, Laís, nem a Débora que vai dar para você. Sim. A gente vai te mostrar o caminho, digamos, vai ser o farol que clareia O caminho. a frente do carro. Eu falo muito isso. Quando uma pessoa chegava para mim em terapia, quando eu atendia, eu dizia, ó, psicoterapia não é que eu vou vir aqui te dar solução para a vida. Eu sou o farol. Quem tá no volante é você. Eu só ajudo a iluminar caminho, mas você tem que acelerar, você tem que ir. E a gente vai ter que. Assim, gente, mudança, você não adianta você forçar, porque aí vai ser mais rápido. Não, você vai ter que fazer no seu tempo. Às vezes você vai ter que se demorar numa coisa, às vezes você vai ter que voltar e encarar essas sombras. E entender que, assim, independente da coisa, você tá fazendo movimentos. Mas esse movimento vai depender de você. Porque não adianta nada eu vim aqui te dar todos os caminhos e você não mudar. E tem um outro ponto que eu vou aproveitar para criticar mais uma coisa, que é aquela ideia do só depende de você. Sim, até a Não. página 2. Você tem que entender que, por exemplo, eu vou acender a luz aqui. Eu escolho acender a luz, isso tá no meu controle. Se vai ter energia elétrica ou não, o máximo de controle que eu vou ter é ter pagado a Enel. Se a Enel, sei lá, caiu um poste na rua, isso não tá no meu controle. Então, só depende de você o que está dentro da tua linha de atuação. Sim. Às vezes, essa pessoa da biblioteca vai falar assim, beleza, já entendi que eu deveria ir para uma coisa que me comunica, mas sei lá, a biblioteca é a única opção que eu tenho de trabalho daqui para os próximos anos, seja lá porque é da minha família e eu tenho que continuar, e eu escolho continuar apesar de tudo, ou porque eu não tenho outro emprego, eu ainda não consegui outro emprego, eu não posso sair desse. Tá. Aí a atuação tem que começar a ser o que a gente faz dentro da limitação de mundo que te é imposto. Porque, infelizmente, a gente não pode escolher, às vezes, um emprego. Ou para escolher, tem que ir para outros caminhos. E enquanto faz esses outros caminhos, ou se não tem outras saídas, o que eu faço a partir disso, né? Vou compensar. Pô, eu preciso falar, o que eu vou fazer? Quais são as atividades que eu vou colocar na minha vida para compensar o meu dia inteiro na biblioteca? Como eu vou ser eu mesma e me expor podendo, né, dentro das limitações. Sei lá, por exemplo, eu quando eu trabalhava na RH, eu tinha que ser RH enquanto eu era RH, mesmo que eu não concordasse. Mesmo que acontecessem lá coisas que o papel Débora psicóloga dizia, não é possível, meu Deus. Mas naquele momento eu era aquilo. E aí eu precisava ter esse discernimento de falar, ok, eu estou aqui por uma razão, isso está claro para mim, o quanto isso pode ou não me fazer mal, eu banco essa escolha e eu tenho um contraponto em uma outra parte, porque senão a minha vida inteira ia ser esperar sexta-feira e chegar sexta-feira eu ia morrer dormindo, cansada e chorar quando começasse agora não tem mais Faustão, mas quando começasse o Faustão no domingo. Exato. E aí é que tá o ponto, porque assim, eu venho também de uma área onde eu tive muito contato com acadêmicos. E a academia é um negócio que
é muito tenso e intenso, né? Porque há muita coisa assim de o pessoal entrar em depressão, de ter muitos problemas psicológicos, porque é exigido uma produção imensa de uma pessoa. E, enfim, é bem complicado. E o que é que eu percebia? Que a pessoa estava tão compenetrada em fazer em ter aquele diploma, que a vida inteira girava em torno daquele papel. E aí não tinha prazer em nenhuma outra área da vida. E isso é muito perigoso, porque aí chega num limite. Porque o que é que acontece? Começa com, ai, na sexta, eu tô doida para que chegue a sexta-feira. Chega no domingo de noite, meu Deus, amanhã é segunda. Começa assim. Aí depois você fica ansioso, depois você fica frustrado, depois você explode, depois você vai para uma síndrome do pânico. Aí depois você vai pra. Aí o buraco vai ficando mais embaixo, entendeu? E se você não der atenção para pequenas coisas, né? Que é aquela coisa que você disse, se você sabe que aquela situação eu não consigo resolver nesse momento, eu preciso estar ali. Então, por exemplo, eu resolvi que vou fazer, sei lá, um mestrado ou um doutorado. Você sabe que é tenso o processo. Então, o que é que eu vou fazer na minha vida para além daquela estrutura para tornar a vida mais leve? Para ter mais prazer na vida. Porque se você não tem nenhum momento da sua vida, do seu dia, onde você tem um descanso sem culpa, onde você consegue viver para além do sobreviver, meu bem, uma hora a conta chega. Chega, cara. Porque assim, o fato de eu saber que eu vou passar por determinada dificuldade, por determinada dor, não diminui a dor, né? Quando eu vou fazer a raspagem, saber que vai doer não diminui a minha dor. E aí, qual o problema disso? A gente fala, eu banco. Não, eu banco, por exemplo, eu sabia que mudar de país ia ser difícil, eu ia ficar longe da família e tudo mais. Eu banco. Mas chegar aqui não é que tá doendo menos, né? Hoje, eu até fiz um post hoje que minha cachorrinha de muitos anos faleceu. E, assim, eu me despedi dela antes de ir embora, porque eu sabia que a gente não ia mais se ver, né? Ela já tava bem idosa. Mas ainda assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu tô longe e eu tenho a minha dor por isso, né? E eu tenho que bancar isso, óbvio, porque eu escolhi. Mas agora, vai dizer que não vai doer? Vai! E assim, se chegar lá e eu ver que o que eu falei que eu ia bancar, eu não tô dando conta, eu tenho que também assumir e falar, cara, preciso voltar. E se eu não tenho também uma contrapartida, né? Por exemplo, você falou eu tô olhando para o diploma, e eu não olho para mais nada. Se você conseguir sair desse processo inteira, que eu acho já bem difícil, você já vai estar no limite, o que acontece quando você consegue o diploma? O que sobrou da tua vida? É bem aquilo que a gente falou no começo e agora. O que eu faço? Não tem sentido. Exato, exato. Tem uns comentários aqui, te perguntaram se o corpo explica essa... Sim, a principal técnica. Porém, a minha entrega na sessão, eu trago outras bagagens junto. Boa, adoro quando vai juntando conhecimentos. E a Mandoca Santos, eu sempre acho que estou lendo errado os nomes, então me desculpe se eu li errado. Nossa, isso da vida acadêmica foi um tapa na minha cara agora. Tô louca pro meu diploma Tô louca pelo meu diploma na Federal e tô num loop de nervoso há 1 ano. Terapia me ajudou um bocado, mas ainda é algo forte para mim. Miga, muita sorte para você, porque assim, faculdade, universidade pública no Brasil, todos os pacientes que eu já tive de universidade pública, a vontade que eu tenho assim, dar um abraço, falar calma, porque não é um ambiente saudável, né? Não é. E acho que uma coisa que a gente falou aqui, que eu acho importante, que é querer coisas além da faculdade. Mas eu preciso ter mais tempo, eu preciso focar todo o meu tempo para estudar. Gata, você precisa ter um tempo também para você olhar para você, focar, senão você não vai sobrar. Sim, exato. Senão não sobra vida em você para dar conta de você mesmo. E aí, outra coisa muito importante, eu sei disso porque eu tive uma decisão muito intensa no meu processo, né? Eu descobri a gestação no meio da pandemia e eu tinha feito um processo de passar num mestrado, que eu já queria há algum tempo, mas assim,
era muito mais pelo diploma do que pelo sonho e tal. Enfim, tinha alguns incentivos que eu ia ter a partir desse diploma. E aí veio pandemia, não sei o que, enfim. Quando chegou a hora de voltar, quando eu vi o nível de cobrança que ia ter sobre mim, gestante, que eu só queria ler artigo, meu bem, do Baby Center. Eu não queria estar vendo artigo A científico. prioridade era outra naquele momento. Exato. Então eu estava em outra energia, em outra vibe. Eu disse, quer saber, meu bem? Não vou pegar essa briga agora. Não é um diploma que vai fazer diferença na minha vida. E eu entendo que eu tive o privilégio de fazer isso. E tem gente que não tem. Ok, se você não tem, entenda que você não produz se você não estiver bem. Sim. E que se você der tempo para você, em algum momento da tua semana, do teu dia, se você separar um tempo para você, você vai produzir ainda melhor. Exatamente. E assim, Entendeu? se você tem essa possibilidade, use. Porque o que eu vejo de gente que tem a possibilidade de parar, de respirar, de cuidar de si, ou de dizer, por exemplo, pô, tem um trabalho que tá me matando, eu não preciso, por qualquer motivo que seja, tá? Eu não preciso trabalhar, eu poderia sair hoje do meu trabalho e não ter problemas. E a pessoa se mantém ali exatamente porque quer ser guerreira, porque, não, mas é errado eu parar de trabalhar e ficar sem trabalhar, eu tenho que sair de um para engatar em outro. Meu bem, se você pode, se você tem esse. Esqueci a palavra, não é benefício, Essa, essa. Como? essa oportunidade. Eu esqueci É, também a palavra. eu esqueci a palavra, mas assim, se você tem essa oportunidade, se te deu isso, por que não aproveitar? Mas é que tem gente que não tem. Tá, e você deixar de aproveitar a oportunidade vai ajudar a vida de quem não tem, né? Sim, Então, e até de alguma forma você pode analisar como um conceito de oportunidade. Obrigada. É, na verdade, não é a oportunidade que eu queria falar, é aquela que, tipo, que nem todo mundo. possibilidade. É que nem todo mundo tá no mesmo. Privilégio. Privilégio, obrigada. Cara, usar o seu privilégio também é importante. Eu acho que a questão não é renegar privilégios, mas é como você usa. Você não pode usar seus privilégios para reforçar a diferença que existe no mundo. Mas se você usar seu privilégio para uma coisa positiva, né? Então, sei lá, eu sou uma pessoa privilegiada, eu, sei lá, tenho uma grana, eu tenho um alcance gigantesco. Ao invés de eu ficar, mas eu não posso porque eu tô usando. Não, eu vou usar esse privilégio e eu posso favorecer o mundo em torno de mim. E Exatamente. dentro dos nossos pequenos privilégios de vida, poder falar, eu vou parar de trabalhar agora, ou eu vou parar isso, ou eu vou olhar para mim, se você tem esse privilégio, usar isso também te torna uma pessoa melhor para construir um entorno melhor ao redor de você, né? Exatamente. Eu acho que o ritmo de vida que foi traçado para a humanidade hoje, assim, foi colocado uma expectativa de um robô, Uhum. entendeu? Tem tanta coisa para o dia que nenhum robô dá conta. E quando você acha que aquilo é o normal, eu tô dormindo e eu tô acordando exausta, e isso é normal. Gente, não é. Trabalha enquanto eles dormem. Eu quero morrer com Eu, esse negócio. que agonia! Dá vontade de dar um murro para a pessoa que inventou isso. E assim, tem um outro ponto muito importante que eu acho que vai muito dessa coisa de encontrar o caminho do meio, que é, eu falo muito assim, faça a sua análise de custo de vida, e não é de dinheiro. Quanto custa da sua vida estar nesse relacionamento? Quanto custa para a sua vida se manter atrás desse diploma, se manter nesse trabalho que te faz mal? E aí, não é que a pessoa de repente vai acordar amanhã e tudo estará resolvido, porque, como a gente já disse, né, não existe alecrim dourado. Mas é que quando você muda a energia de não, eu vou, meu Deus, eu vou de novo para aquele mesmo lugar, enfim, e você fica naquela noia de reclamação, isso não resolve nada. Primeira coisa. Quando você muda de eu tô indo hoje, mas eu sei que é um dia a menos, porque eu botei a meta que eu vou fazer X, Y, Z para fazer a transição que eu preciso. É isso. Isso muda totalmente o jeito como você lida com a vida. E aí, se você está num momento muito complicado, muito complexo, que você se vê sem saída, primeiro,
eu aconselho fortemente, procura agentes, né? Porque realmente tem coisas que você precisa de outra pessoa enxergando. Porque nosso cérebro é muito inteligente e ele tem sistemas de defesa. E aí, muita coisa a gente não consegue enxergar mesmo. E aí, quando o terapeuta fala, como eu não pensei nisso antes? Né? Mas é assim mesmo, é natural. Mas procure ajuda. E a segunda coisa tenha planos de como sair dessa situação e enxergue a sua vida sem esse problema. Porque, observa, tudo que você tem na sua vida, você teve que desejar antes. Sim. Se você não desejou, não vai surgir. Se você nem sabe que existe, não vai. Entendeu? Sim. Então, é um negócio muito interessante. Eu vou dar um exemplo até dos nossos bastidores. Eu estava vendo uma história de Débora. E aí eu disse, que massa, velho, a Itália tem muita coisa linda. E começou a aparecer no feed, né? Porque tu sabe que internet é bolha, né? Tá É, trabalhando. exatamente. Aí eu disse, menina, eu quero ir lá, quero conhecer. Veja que antes disso, se eu não conseguia enxergar o que tem aí, eu não poderia nem desejar. Sim. Se eu não sei que aquilo existe, se eu não sei que existe um jeito de viver que não precisa ser nos extremos, eu não vou desejar essa vida. Exato. E aí é que está o ponto, aí é que está o nosso papel de alertar. Não precisa ser sofrido demais, não precisa se anular em função do outro. Você pode achar o seu próprio espaço. Acho Exato. que esse é o grande a grande chacoalhada de tudo isso. Exato. E é entender que assim, caminhos vão, o caminho você vai criando. A gente cria o caminho ao longo da jornada. E às vezes a gente muda o destino ao longo da jornada, mas primeiro a gente tem que olhar, primeiro a gente tem que se permitir e também se reconhecer, entender que não tá bom como tá agora. Mesmo que eu não saiba como, eu vou fazer a diferença, mas não sendo guerreira porque eu sou uma super heroína, mas simplesmente porque se não tá bom e eu tô em situações que não são agradáveis para mim, eu vou sair dessa postura de vítima e vou falar o que eu posso fazer para mudar dentro das possibilidades que existem. Dentro do que eu posso fazer. Porque a gente também tem que ser realista que nem tudo você vai poder fazer. Você não vai falar que você vai virar um astronauta aos 40 anos e vai para a Lua. Assim, você pode. É um objetivo de vida que você pode trilhar. Mas tendo um pouco de pé na realidade. Então, assim, tem coisa que a gente não vai controlar. Como eu dei o exemplo da energia elétrica, tem o exemplo aí da biblioteca. Quem chegou depois, gente, vai ficar salvo. Vocês assistam, compartilhem. Porque é uma mensagem que precisa ser passada. Mas é entender que a gente tem liberdade dentro das limitações que o mundo nos impõe. E quando eu tenho autorresponsabilidade, quando eu entendo a minha luz, a minha sombra, eu vou encontrando dentro de todos esses elementos que a gente trouxe aqui, um equilíbrio. Eu largo a postura de guerreira, eu largo a ideia de submissa e posso dizer, eu vou ser eu em todas as minhas nuances. Com as minhas fraquezas e com as minhas forças. E quando eu reconheço elas, aí sim eu tenho a minha potência, né? Exato. É a velha máxima, aceita que dói menos, né, bem? Exato. Se aceita. É se aceitar para poder fazer o melhor com o que você tem, gente. A gente faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. A Laine falou aqui também, né, complementando que muitas vezes a gente quer atender as necessidades do que a sociedade nos cobra, menos, mesmo que voluntariamente. E é isso, é entender que é sobre você. A vida é sobre você, a sua vida. Que engloba um monte de gente que está ao seu redor, mas que toda ação vai ter uma reação, ou um reboleixo, É uma rebordosa. rebordosa, adorei. Eu quero muito falar isso para sempre. Vai ter uma rebordosa e assim, assuma as suas escolhas, os seus papéis e encontre o equilíbrio. Busque ajuda, porque não é um problema buscar ajuda. E a gente está aqui assim para ajudar vocês. Se vocês que estão assistindo do gravado tem dúvida, manda aqui nos comentários. Bota a Laís para vir aqui responder depois. E eu acho que a gente ainda tem que fazer mais umas 20 lives. Se você quiser, a gente faz quadros. Eu acho também. Amei, assim. Bom demais. Ai,
muito gostoso. Ai, foi muito bom, gente. Ó, mandem aqui nos comentários ideias de temas que vocês querem que a gente traga, que aí eu boto a Laís aqui para conversar com a gente. Perfeito, já topei. Vamos que Arrasou. vamos. Gata, obrigada de coração. Tem alguma coisa que ficou que você ainda quer falar? Nada, mas eu acho que assim, se a gente for tentar esgotar o tema, é missão impossível. A gente vai passar a tarde inteira falando, entrando pela noite, porque a gente fala um bocado e é muito gostoso estar aqui. Mas assim, eu agradeço todo mundo que ficou, né? Eu espero ter contribuído, né? Débora também é uma querida e assim, deu muito certo. A gente tem uma sintonia muito fina, né? E estamos à disposição aí para qualquer coisa. Também tem o meu direct, o meu perfil. Eu tô organizando para movimentar melhor, mas assim, no ritmo de uma mãe, né? Que atende. Então, vou Que na não é vibe. guerreira, que não tá aqui para dominar o mundo. Exatamente. Então eu tenho que viver aquilo que eu prego, senão, né, não dá certo. Exatamente. Então, eu quero dar um cheiro em todo mundo e aí sintam-se abraçados. A gente sabe que nesse processo, né, desses últimos anos, a gente passou muito tempo distante fisicamente, mas que a gente começou a usar a internet de outras formas. Então, o meu objetivo de vida hoje é aquecer corações. E é isso. Está conseguindo. Um beijo para todo mundo.